Olá, pessoal, amigo da Revolução Industrial Brasileira, aqui com vocês, Fausto Oliveira, mais uma vez, inaugurando uma nova série especial que nós vamos tentar abordar a grande crise do coronavírus e seus impactos sobre o Brasil. Nós sempre discutimos aqui os aspectos econômicos dos problemas, dessa vez não será diferente. Vamos discutir os efeitos e as possibilidades de solução que o Brasil pode ter para a sua economia no que diz respeito à crise do coronavírus. Vamos inaugurar essa série com Nelson Marconi, nosso grande parceiro, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, um dos nomes mais expressivos e mais importantes do estruturalismo brasileiro contemporâneo. Mas antes de passar para ele a primeira pergunta, eu queria deixar uma advertência, uma coisa muito séria. Por favor, você que nos assiste, não saia da sua casa. Continue em casa, porque essa ideia tola, imbecil, de que você pode sair e pegar o vírus e contaminar outras pessoas e manter as coisas funcionando como se nada tivesse acontecendo, isso pode gerar muito mais problema, não só para a saúde pública, como também para a economia. O Brasil pode, na verdade, piorar o dano econômico e se recuperar com muito mais atraso desse problema enorme que já está aí, se você aderir a essa campanha de fingir que não existe o problema. Então não faça isso, fique na sua casa e está dado esse recado aqui. Então eu vou passar para o Nelson Marconi a primeira pergunta. Nelson, obrigado pela entrevista mais uma vez, mais uma contribuição aqui no nosso canal. Eu queria abrir com a seguinte pergunta. Na sua visão, até o momento, nós estamos gravando no dia 27 de março, quais são e quais serão os impactos da crise do coronavírus na economia brasileira? Em termos aí de PIB, desemprego, números grandes, né, da economia, como você está avaliando aí o efeito disso tudo no Brasil até o momento? Bom, boa tarde, Fausto, boa tarde, pessoal. Eu primeiro queria agradecer de novo o convite do Fausto e reforçar isso que ele falou, que é muito importante, né? A gente está vendo o mundo inteiro realmente dentro de casa, fazendo quarentena por conta desse vírus, e é o que tem a ser feito, que tem que ser feito. Não só isso, logicamente, tem outras medidas que têm que ser feitas, a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do programa, mas nesse momento aqui é imprescindível que todo mundo siga essa quarentena, né? Então não se prendam a fake news, a ideias de que não precisa ficar em casa, que não é nada, tá certo? Porque não é assim, não. O vírus realmente é muito transmissível e a gente vê o que está acontecendo nos outros países. Então, por favor, a gente pede para vocês ficarem em casa. Bom, como o Fausto estava falando, então, né, vamos primeiro ponto que nós vamos discutir aqui são os impactos dessa epidemia tal sobre o cenário econômico, né, no Brasil e no mundo. Quando tem uma epidemia dessa, os economistas gostam de falar que isso é um choque, né? Economia muito forte, abrupto, né? No caso, quer dizer, um choque é uma ruptura, né? Uma mudança muito grande da situação. E realmente é uma mudança muito grande porque as pessoas vão deixar, né, rapidamente de consumir, né, porque elas não vão para a rua, não é todo mundo que tem acesso a transações online e tal, não é todo mundo que adota comércio eletrônico, mesmo assim tem um limite, né? As empresas podem não repor os bens, né, muitas vezes, que podem ser ofertados nos mercados, né, vamos dizer, nas lojas, etc. Então, você de cara tem um impacto muito forte no comércio. No comércio e nos serviços também. Tem vários serviços que as pessoas estão deixando de utilizar, por exemplo, no setor de viagens, nem turismo, mas viagem para negócios, tal, etc., a comunicação aérea, tal, mesmo ônibus, tudo mais, quer dizer, o setor de transportes também realmente teve uma queda muito forte, e vai ter mesmo, né? E aí vem outros serviços juntos, né, tá certo? Que vão cair bastante, ninguém mais vai cortar cabelo durante um tempo, ninguém mais vai, sei lá, na lavanderia, né, tá certo? Quer dizer, tem muita coisa que a gente vai deixar de fazer mesmo durante bastante tempo, ou pelo menos durante um certo tempo. Por outro lado, tem setores que podem estar ganhando um pouco, não do ponto de vista, estou falando por causa do vírus, mas que está aumentando o faturamento nesse período, né? Por exemplo, o setor de entregas, né? Os serviços de internet, de banda larga, né? As comunicações em geral, está todo mundo o dia inteiro no WhatsApp e tal. Então, alguns setores ganham com isso.
mas não compensa, logicamente, a perda que você vai ter no restante, que é muito grande, porque o comércio deixando de vender e tal, aí também ele vai demandar menos da indústria, a indústria produz menos, né? O setor de transporte vai deixar de contratar, os outros setores também vão deixar de contratar, vai cair a demanda, né? Infelizmente, a gente pode ter um volume grande de demissões, então é esse o cenário, né? Isso só não vai ser muito grave para a economia, quer dizer, não estou nem discutindo a questão das vidas, que aí, obviamente, é um problema muito maior, né, mas do ponto de vista econômico só não vai ser muito grande, não vai ter um impacto, vai ser grande, mas pode ser minorado, digamos, né, ou minimizado, se o governo entrar com uma ação muito forte no sentido de tentar intervir nesse processo, né, fazendo gasto. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. E Nelson, até o momento o governo brasileiro anunciou um conjunto de medidas, né? Nós aqui na data de 27 de março já temos algumas informações. Então, por exemplo, o Congresso Nacional, não o governo, né? O Congresso Nacional, finalmente ontem resolveu a questão da ajuda que será dada para os informais, por exemplo, e estabeleceu um valor de R$ 600 por indivíduo que preencha certos critérios. Existem algumas linhas de crédito sendo oferecidas, antecipações de dinheiros que seriam recebidos pelos formalizados no segundo semestre vêm para o primeiro semestre. Ou seja, existem aí algumas medidas sendo tomadas. Mas eu queria saber sua opinião a respeito da qualidade e se, principalmente, seriam suficientes para fazer frente ao baque econômico que já está sendo sentido aí pelas pessoas que trabalham, pelos comércios que continuam abertos, ou que, enfim, não estão fisicamente abertos, mas, enfim, continuam operando, funcionando e já sentem perda de receita. Qual a sua avaliação a respeito do que o governo fez até o momento? Olha, na verdade, realmente, como você falou, foi o Congresso que tomou essa iniciativa, né? Tá certo? Então foi muito importante, porque o governo tem tomado algumas iniciativas mais pontuais, mais direcionadas para as empresas, né? Ou no sentido de fornecer crédito, ou de refinanciamento de dívidas, tal, mas realmente a proposta, quer dizer, eles até fizeram uma proposta de renda mínima, mas o Congresso realmente foi, votou, ou a Câmara já votou isso muito rápido, né? E acho que falta o Senado votar ainda, né? Salvo engano meu. Mas é uma proposta que foi aumentada, né? Quer dizer, ela foi ampliada na Câmara e realmente ela é muito importante. Eu acho que ela vai na direção certa, né? Quer dizer, você realmente poder gastar algo, gastar não, pagar algo como R$ 600 por mês para as pessoas que estão mais necessitadas, que são as pessoas que estão no mercado informal, que não têm acesso, vamos dizer, a nenhum mecanismo de proteção, né? Tá certo que os negócios delas vão realmente sucumbir, é muito importante. Né? Você pensa em R$ 600 por pessoa, não é tanto dinheiro assim, mas se é uma família de 2, 3 pessoas, já dá 1.200, 1.800, quer dizer, é uma ajuda razoável, né? Poderia ser melhor, mas eu acho que é muito mais do que é o triplo do que o governo estava pensando em ofertar no começo, que eram os R$ 200 por pessoa, né? Já ajuda bastante. Eu acho que essa, talvez, até agora, seja a medida mais importante do ponto de vista social, né? Do ponto de vista, assim, de tentativa de manutenção da renda das pessoas. As outras medidas que o governo adotou, elas são também importantes, mas elas são muito modestas, né? E a mais importante que o governo fez hoje, na verdade, é uma que a gente já estava defendendo há muito tempo, que eles vão fazer isso via BNDES, né, o Tesouro ligado ao BNDES, né, que é complementar, se precisar, a folha de pagamento de pequenas e médias empresas, né? Essa é uma medida importante também, eles estão falando algo na casa dos 40 bilhões, parece, né? Que eu tinha lido hoje. 40 bi é algo como menos de 1% do PIB, mas é um dinheiro razoável, né? E é uma linha que eles. Não, desculpe, acho que para essa linha acho que são 20 bilhões, se não me engano, né? E eu não estou lembrado exatamente o número agora, desculpe, são 20 ou 40. Lógico que faz toda a diferença porque é o dobro. Mas, de toda forma, peraí, só um pouquinho, não, exatamente, são 40 bilhões, como eu tinha falado para você, para aliviar pequenas e médias empresas no faturamento delas. Então, esse recurso é um recurso razoável,
né, vai ajudar também as empresas, eu acho, e desde que elas garantam os empregos. Essa era uma coisa que a gente vinha defendendo já há dias que acontecesse, né? Na verdade, tanto uma medida como outra, a gente vem falando há dias que elas são importantes e os outros países estão adotando, né? As outras medidas que o governo adotou foram muito no sentido de proteger o crédito, né? De proteger o crédito não, de tentar ampliar o crédito para as pequenas empresas, né? Para as médias empresas, e o que é importante também, porque elas, de certa forma, conseguem com isso se tentar atravessar a crise melhor, né? Tá certo? E colocou muito dinheiro nos bancos, né? Assim, vamos dizer, liberou o que a gente chama de depósito compulsório, né? Ampliou uma série de coisas para os bancos poderem ofertar mais crédito. Mas veja bem, essa parte da medida, ela é um pouco, ela tem que vir complementada por outras medidas, porque não necessariamente os bancos vão fornecer mais crédito pelo fato deles terem mais dinheiro em caixa. A gente viu hoje, por exemplo, tem uma notícia hoje no UOL dizendo que os bancos estão represando, quer dizer, eles não estão fornecendo crédito, estão cobrando taxas de juros mais altas, quer dizer, não tem essa medida para surtir algum resultado, na verdade, ela tem que ter uma destinação específica, devia ser dinheiro que vai direto para o Tesouro, certo? Tem como, a gente depois explica o mecanismo melhor, como é que poderia ser feito isso, e aí sim o Tesouro gastar, né? Uma parte que está faltando ainda das medidas são as medidas para justamente ampliar a oferta de serviços médicos, de remédios, de testes, tal. Tudo isso ainda está muito devagar. Mas, de certa forma, a gente está caminhando na direção, vamos dizer, estamos pelo menos caminhando na direção correta. Ainda que as medidas sejam muito mais tímidas que em outros países, a gente está caminhando na direção correta. Perfeitamente. E, Nelson, nós estamos assistindo aí, principalmente nessa semana que termina hoje, aqui 27 de março, é uma sexta-feira, nós estamos gravando, assistimos uma absoluta guinada, né, nas convicções, inclusive, econômicas de governos e principalmente economistas, né? A frase do momento parece que somos todos keynesianos, né? De uma hora para outra, até pessoas insuspeitas, né, de defesa do rigor fiscal, de não se deve gastar, que se entregavam a essas pseudo-verdades que dizem que o dinheiro acabou e outras coisas mais, de uma hora para outra agora já dizem claramente que é necessário gastar sim, né, que uma situação como essa não será resolvida sem gasto público. Isso não sou eu que estou dizendo, basta ligar a televisão, tá um após o outro, todos repetindo a mesma coisa. Foi impressionante como de uma hora para outra tudo isso mudou. Ocorre que falar que vai gastar ou falar que se deve gastar é uma coisa. A minha pergunta é aprofundar isto, quer dizer, que tipo de propostas, que tipo de gasto, que tipo de atitude, né, de gestão econômica, de política econômica se tem que fazer nesse momento, na sua opinião, Nelson, para conseguirmos minimizar, pelo menos, os impactos profundos que virão para a economia brasileira nessa crise? Isso que você falou realmente é importante nós comentarmos o começo, inclusive, da sua fala, né? De uma hora para outra, realmente começaram a aparecer os recursos de todos os lados, né? Todo mundo se uniu nesse sentimento, digamos. Eu entendo até o seguinte, quer dizer, para os economistas mais ortodoxos, mais liberais, isso é um gasto específico que deve ocorrer no momento do tempo para uma situação de calamidade pública, digamos, dessa epidemia, né? Tá certo? Para não virar uma tragédia total. Então, nesse caso, eles aceitam, eu entendo até que não é uma guinada tão grande no pensamento deles, tá certo? Mas eles aceitam que nesse momento o Estado tem que, pelo menos, intervir fortemente. Eu acho menos mal, tá certo? E, na verdade, a gente tem que aplaudir o fato deles, pelo menos nesse momento, estarem topando isso. Mas você vê que realmente agora, a questão aí é outra, porque é o seguinte, não é só isso, né? Apesar deles terem reconhecido isso e tudo mais, né, o argumento continua mesmo no sentido seguinte, olha, o Estado ele só deve intervir nesses momentos em que nós temos um desequilíbrio muito forte. Então, eles estão admitindo em função disso a atuação do Estado, certo? O que eu vou trazer aqui é um argumento um pouco
diferente, até para se contrapor essa visão de que só nesse momento seria importante. O que aconteceu, na verdade, no Brasil é que a gente veio reduzindo o tamanho do setor público muito nos últimos anos, a capacidade dele de fazer política econômica, política social, política industrial, política de desenvolvimento tecnológico, e agora, de uma hora para outra, dado que o Estado está razoavelmente desmantelado, né, você vai ter que, de uma hora para outra, incrementar fortemente o gasto público, certo? Para tentar solucionar essas questões, vamos dizer, essa crise toda que foi gerada, né? E para evitar, como eu falei, uma tragédia do ponto de vista social. Mas, a partir do momento que você desmonta o Estado, né, que você diminui muito a participação dele na economia, fica difícil para você, de uma hora para outra, conseguir retomar, o Estado retomar esse protagonismo. Então, quer dizer, não é só o que essa crise está mostrando, que não é só nos momentos de problemas mais agudos, como estão acontecendo agora, é que o Estado deve participar. Ele tem que ter uma política pública, exercer e realizar uma política pública de forma permanente, para conseguir, né, com isso, quando vier um problema mais sério, ele está bem organizado, bem estruturado para poder atuar. Né? Então, veja bem, o que acontece agora em termos da saúde, né, que a gente, se tiver que remédios, por exemplo, nós vamos ter que importar, já estamos importando uma série de remédios, né, de insumos para a saúde. A gente teve um desinvestimento em leitos, né, de UTI, etc., grande nos últimos anos, né, que agora precisa retomar, não é de uma hora para outra que a gente consegue fazer isso. Né? A nossa área de pesquisa, assim como nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa aqui, né, ela está sendo cada vez mais chutada, né, tá certo? Escorraçada, e agora o governo está precisando justamente que tenha bons pesquisadores para desenvolver as pesquisas sobre as vacinas, precisa de recursos, precisa de tudo isso, né? Certo? Eu tenho uma política econômica que jogou todo mundo na informalidade ao longo do tempo, por causa da desindustrialização e tudo mais, e que agora esse pessoal não tem nenhuma proteção e que, de alguma forma, o governo agora precisa entrar fortemente dando essa proteção. Então, o que acontece? Se tudo isso tivesse no lugar, certo? A gente tivesse feito o contrário disso tudo que aconteceu, hoje a gente teria que sair atrás das correções que precisam ser feitas, quer dizer, de uma ação tempestiva e cirúrgica contra a crise. Mas, de toda forma, seria muito menor do que se a gente tivesse uma estrutura de serviços públicos melhor organizada como a gente tinha no passado. Então, essa que é a questão, né? Isso aí fica muito claro que não é só agora a gente investe e acabou. O setor tem que investir sempre, né? E aí esse que é o problema. A gente teria que ter de retornar a essas políticas todas que precisa ficar claro que elas precisam ter força de novo, né? Política de desenvolvimento tecnológico, a política de saúde, o próprio saneamento básico, quer dizer que hoje é uma vergonha no Brasil, né, principalmente para os mais pobres, quer dizer, como é que vai ser a hora que essa doença chegar fortemente na população mais pobre? Né? Então, isso não vai resolver de uma hora para outra. Né? Então, fica claro que a gente precisa retomar todas essas políticas depois, começar agora e de forma permanente, depois que a gente passar por esse surto e com o Estado, logicamente, atuando fortemente nesses setores. Sobre um dos grandes debates aí que aconteceram nessa semana, Nelson, foi a respeito da criação de um esquema de renda mínima, né, básica e universal no Brasil, pelo menos dentro do período, né, de vigência dessa crise, e o outro seria o seguinte, a necessidade do Estado de financiar tudo isso. Dentro desse debate do financiamento, já se fala abertamente em emissão monetária. Queria te perguntar em relação a essas duas coisas especificamente. Renda mínima como investimento direto do Estado na sobrevivência do cidadão e emissão monetária como possível solução porque, até onde eu entendo, a alternativa seria a emissão de dívida. Todo mundo sabe que, bom, de fato os juros estão muito baixos, emitir dívida é sempre uma possibilidade, então o caixa do Estado poderia ser refeito a partir de dívida. Mas já se fala abertamente em emissões monetárias, né? Qual a sua opinião a respeito dessas duas coisas? Então, veja bem, em relação à renda básica, ela é realmente um instrumento muito importante nesse momento. Por quê? Porque, por exemplo, esse socorro que o governo vai dar para as pequenas
médias empresas, que é importante, tudo bem, vai afetar só quem é formalizado, quem tem vínculo empregatício. Você tem uma grande parte da população hoje que não tem vínculo empregatício, que está vivendo em situação precária e que não tem uma ocupação fixa também. Então, vende uma coisa ali, vende uma outra coisa, né? Vende comida, entrega uma coisa, né? Tá certo? Quer dizer, então tem uma ocupação, na verdade, uma atividade que é muito precária. Esse pessoal, eles não conseguem, você não consegue chegar neles através dessas medidas de auxílio às empresas, tal, porque eles não têm esse vínculo formal. Por outro lado, eles também não têm, né, por exemplo, eles não têm o direito hoje a receber o Bolsa Família, porque a renda deles é um pouco maior, às vezes, do que seria o limite do Bolsa Família. Então, eles não estão também no cadastro único, digamos, do governo, né? Tá certo? Né? Que é o que paga os benefícios sociais. Então, se você quiser, então, atingir todo mundo, desde o mais pobre até não o rico, mas alguém que precisa da ajuda, você tem que fazer um programa emergencial mesmo de renda básica para todo mundo. Então, está correto você fazer uma renda básica. Tá? Depois, logicamente, isso deveria, inclusive, continuar, tal, etc., pensar em formas de financiar isso. Né? Agora, como é que você financia todo esse gasto que vai aumentar dentro do setor público? Vai aumentar bastante, né? Então, essa que é a questão. E aí você falou de emissão monetária, quer dizer, numa situação como essa, a gente tem que ter vários instrumentos possíveis, né, à mão para que a gente possa combinar. Então, é um pouco de tudo, né, tá certo? Uma parte, por exemplo, que a gente devia fazer era, nesse momento, aumentar rapidamente contribuições dos mais ricos, não tenho dúvida nenhuma, tá certo? Que eles tinham que estar contribuindo mais para essa crise. Então, agora que a gente devia começar a taxar razoavelmente, taxar razoavelmente, quero dizer, aumentar a taxação sobre heranças, né? A gente deveria colocar de novo a taxação sobre lucros e dividendos, deveria ter uma taxação temporária mais alta do imposto de renda, né? Quer dizer, tudo isso a gente deveria fazer para ajudar a aumentar a arrecadação. Primeira coisa é essa, tá certo? Os mais ricos, os nossos milionários, eles têm que ajudar nessa crise aqui, né? O segundo ponto é que você realmente, o governo vai ter que, se fizer mais gasto, ele vai acabar uma parte dela se financiando com endividamento, né? Ou com emissão de moeda, quer dizer, uma combinação das duas coisas, né? Quer dizer, o que você tem hoje, né? Você tem uma parte das reservas que você talvez pudesse usar para isso. Eu não sou tão simpático assim, eu acho que esse deveria ser o último instrumento. Se você for usar, vou usar muito pouco. Mas tem outras coisas, por quê? Porque senão você aumenta a fragilidade da nossa situação externa, tal, tudo mais. Mas é possível usar um pouco, sim, né? Dentro de com certa parcimônia, um pouquinho é possível usar. Mas é isso, você não vai usar só as reservas. Você vai usar as reservas, vai usar também um pouco do dinheiro que está no Caixa Única do Tesouro. O Caixa Única do Tesouro tem bastante dinheiro lá para vários meses de despesa, você poderia usar um pouco. É o dinheiro que foi acumulando lá, à medida que a gente foi acumulando reservas, isso também entrou no resultado do Banco Central, foi repassado para o Tesouro, então tem bastante dinheiro lá. Né? E uma outra coisa que tem que ser feita é, como você falou, a emissão de moeda. Tá certo? Mas a emissão de moeda, ela implica, na verdade, em aumento da dívida do Tesouro junto ao Banco Central, porque o Banco Central vai emitir moeda, eu espero que não seja para dar para os bancos, certo? Mas que seja para poder colocar no Caixa Única do Tesouro, o Tesouro em troca dá títulos para o Banco Central coloca esse dinheiro no Caixa Único do Tesouro, o Tesouro vai lá, pega esse dinheiro e financia as suas despesas. E ele vai ter mais despesas, tem que ter mais despesas. Então é nesse sentido que a gente teria, né, que aumentar a emissão de moeda. Vai aumentar a dívida por contrapartida do Tesouro junto ao Banco Central, né, certo? Mas, né, é outra possibilidade. Quer dizer, nesse cenário, você tem uma combinação de coisas para fazer. E como nós estamos num tempo anormal, né, a gente tem que ter medidas também fora da caixinha, medidas anormais. Então, a gente precisa realmente combinar um pouco dessa questão de usar o dinheiro do Caixa Único, aumentar o endividamento do governo, aumentar, mas esse endividamento preferencialmente seja junto ao Banco Central, significa aumento de moeda, usar um pouco do dinheiro que está no Caixa Único do Tesouro,
né? Talvez usar um pouquinho das nossas reservas, eu acho que isso é o último instrumento que a gente devia mexer, né? Certo? E uma combinação de coisas aí, mas realmente veja o que os outros países estão fazendo. Eles estão fazendo isso, eles estão emitindo moeda, estão colocando dinheiro, está sendo no tesouro, o Banco Central, às vezes, ele mesmo está financiando as empresas diretamente, com garantia do tesouro, quer dizer, tem vários mecanismos possíveis aí que tem que ser combinados. Muito bem, era isso que a gente queria escutar. Ideias frescas e concretas, muito mais do que simplesmente um comentário de TV que diz que agora é hora de gastar. Bom, isso todo mundo já sabe. É por isso que a gente aqui tenta concentrar e aprofundar a informação com pessoas que têm credenciais para falar dessas coisas. Não é simples para um cidadão comum, um jornalista como eu, pegar e dar uma explicação como essa que o nosso Marconi nos brindou aqui agora. Por isso eu agradeço muito a ele. Nelson, nossa entrevista então estaria completa. Eu queria deixar para você a oportunidade de dar uma última palavra, se você quiser fazer alguma consideração final, já te agradecendo por mais essa entrevista. Tá, eu que agradeço aí pelo bate-papo, sempre ótimo, as suas perguntas excelentes. Eu queria deixar uma última mensagem, sim, né? Essa discussão que a gente que está aparecendo muito também na imprensa, tal, nos debates, até no próprio WhatsApp, de que a gente deveria ter uma opção entre a gente salvar a economia ou salvar as vidas, né? Essa escolha é absolutamente falsa, não existe isso, né? Certo? Primeiro porque, por uma questão humanitária, social, não tem discussão sobre isso, a gente tem que salvar as vidas, certo? Segunda coisa, que é essa dicotomia, ela só existe se você pensar num cenário em que o setor público não faria essa intervenção que vai ter que ser feita. Se não fizer, realmente, aí todo mundo olha e fala, bom, vai ficar parada a economia, quanto tempo todo mundo em casa? Né? Certo? Mas ele tem que fazer, e aí por isso que não existe essa dicotomia. E segunda coisa, vamos imaginar que todo mundo volte para a rua agora, certo? Que, não, a economia vai melhorar. Não, ela não vai melhorar. Porque o nível de incerteza vai ser tanto, vai ter tanta gente, muito mais gente que vai se adoecer e infelizmente falecer, que isso sim é que vai, né, fazer com que a economia realmente fique totalmente enfraquecida e que aí sim o nível de atividade vai parar e todo mundo voltaria para uma quarentena de forma totalmente desordenada. Então não existe essa escolha, certo? É uma coisa só. Né? E a gente tem que pensar sempre nas vidas em primeiro lugar, mas não existe essa. Se todo mundo voltar, a economia melhora. Não vai melhorar. Vai ser pior do que se a gente tomar as medidas adequadas agora. Tá? É isso, eu queria agradecer também você, Fausto, muito obrigado. Agradecer todo mundo aí que assistiu o nosso programa. Muito bem. Eu reforço muito aqui a recomendação do Nelson Marconi. Olha, por favor, você que nos assista, fale com seus parentes, se convença da necessidade de você agora ficar dentro dos limites da sua casa. Dessa maneira, você contribui para não espalhar esse vírus. Porque se você não tem o vírus e vai para a rua, você pode contrair o vírus. Aí você acha que está tudo bem, assintomaticamente você não está sentindo nada, e de repente você vai e passa para mais pessoas. Talvez uma dessas pessoas venha a ter uma complicação. Ou se não tiver e essa pessoa for para a rua, de repente pode acabar passando para uma outra pessoa que vai ter uma complicação. E nisso, meu amigo, nós podemos multiplicar até um limite impossível de administrar um problema que, no fundo, é evitável. Portanto, não caia nessa esparrela, continue dentro da sua casa, respeite a quarentena, as orientações são essas no mundo inteiro, não tem nenhuma outra orientação válida nesse momento. Então, por isso, com essas palavras finais aí de advertência, porque a gente tem uma responsabilidade pública quando trabalha com comunicação, eu queria agradecer mais uma vez então ao Nelson Marconi pela entrevista, a você que nos assiste, se inscreva no canal, nós vamos continuar essa série sobre a tal corona crise, debatendo aspectos econômicos, mas contribuindo também com a advertência de saúde pública, de que você agora deve respeitar a quarentena, permanecer dentro da sua casa no limite do possível, para que isso passe o mais rápido possível e não se converta, aí sim, num caos econômico que pode ceifar qualquer possibilidade do Brasil se recuperar nos próximos anos. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima.